Muito bem, pessoal. Agora sim, estamos começando mais um podcast no divã do Tony Madá. Ela passou por muitos perrengues na infância. Ela teve síndrome do pânico na fase adulta. E hoje ela é hipnoterapeuta. Estamos falando da grande Gisele Mack. Tudo bem, Gisele? Como é que Tarde, você está? Tony. Tô bem, graças a É um Deus. prazer receber você aqui no nosso podcast no divã do Tony Madá. Conta para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Lembrando que agora pelo aplicativo do Spotify vocês podem nos assistir e também nos ouvir. Conta para nós, querida, como que foi a sua infância? Como que tudo começou aí a partir daquele momento que a gente se entende como gente? Pois é, Tony. É uma história assim, é uma história até que gostosa, mas quando a gente vem pro lado emocional, a gente começa a entender muitos traumas, né? O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. E aí a minha mãe, assim, eles eram muito novos, né? Minha mãe com 24 anos. E eles tinham uma vida, assim, um pouco mais escassa, né? Mais aquela dificuldade mesmo. Já tinha minha irmã é 1 ano mais velha que eu. Então éramos nós duas. E aí no dia do meu aniversário, meu pai faleceu. E a minha mãe, sim, perdeu a estabilidade emocional total, né? No dia do aniversário da filha, né? Faleceu o marido dela, a pessoa que ela mais amava, ela perdeu a estabilidade. E aí, sem muito o que saber o que fazer, né? Eu sempre ficava na casa dos meus padrinhos, vinha e vinha, eu estava lá, né? Que era a casa do vô, que eles falavam, né? Que era o meu biso. E aí teve um dia, né? Minha mãe falou assim, minha mãe, que é minha madrinha, né? Falou assim, olha, se você quiser deixar a Gisele aqui, entendendo toda a situação que estava acontecendo com ela, passando com ela, a gente, né? A gente cuida, pode deixar que a gente cuida. E aí fui ficando. Aí fica um dia, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu sei que eu fiquei de vez e ela tinha muitos ciúmes e medo de eu querer voltar, né, a morar com a minha mãe, até pela condição de vida que ela tinha. E aí minha irmã foi morar com a minha avó, por parte de pai, e eu fiquei com os meus padrinhos. Então assim, cresci, né, tive uma infância bem gostosa com eles. Meu pai teve um momento que ele falou assim, olha, você vai ser cuidado por nós agora você vai morar aqui, porque sua mãe, né, não tem condições de criar, e você vai ficar aqui. Não, tudo certo. Cresci, eles me deram tudo de melhor que eles puderam me dar, né? Foi uma infância muito gostosa, a gente viajava muito, eu lembro que a gente viajava muito, meu pai sempre gostou de ir pra praia, então a gente sempre ia muito pra praia, eu adoro praia, tanto que eu sou apaixonada por praia, né? Falo que eu sou uma caiçara. Então assim, cresci e sempre foi muito gostosa, a infância, minha adolescência, né? Eles sempre me deram tudo que eles podiam dar, eu com 14 anos comecei a trabalhar, né? Minha mãe não queria que eu trabalhasse, queria só que eu estudasse. Mas eu já tinha aquela coisa, não, eu preciso ter as minhas coisas. Com 14 anos comecei a trabalhar e meu pai sempre me incentivando. E eu não imaginava que tudo que eu passei na minha infância fosse reverberar na minha fase adulta, né? E principalmente na parte financeira, né? Quando a gente olha assim para os pais, questões com os pais, a gente vê muitos problemas na fase financeira da nossa vida, né? Com certeza. Então, assim, eu trabalhava, sempre comecei a trabalhar cedo, tinha meu dinheiro, mas era uma coisa que não andava, não rendia, não sobrava, e eu não entendia por que eu ficava naquele ciclo. É o paradigma. Exatamente, exatamente. E aí começaram a aparecer várias situações. Quando eu casei, né? Quando eu casei, que eu fiquei grávida do meu primeiro filho, quando ele nasceu, eu comecei a ter crise de pânico. Né? Eu tinha crise de pânico, porque eu achava que... Eu ficava assim, ai, mas se eu tiver um piripaque aqui dentro de casa, quem vai cuidar dos meus filhos? Olha só, né? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar do meu filho? Então, Vozes na cabeça. já tinha aquela preocupação, né? Então, se estendeu ali durante 10 anos. Eu falei assim, nossa, é muito tempo, mas era uma coisa que não era tão recorrente. Então, vinha, passava, eu achava que aquilo era por consequência do trabalho agitado, da rotina agitada de casa, da rotina agitada de mãe, né? Mãe de primeira viagem, e a gente nunca para olhar. A gente sempre vai passando, Empurrando com a barriga, né? empurrando com a Jeitinho barriga. brasileiro. Exatamente. A gente nunca acha. A gente só vai procurar ajuda mesmo quando a gente tá lá no fundo do poço, né? Quando tá no limbo. Infelizmente é assim, né? O brasileiro, eu acho que é do brasileiro isso, né? Deve Tá ser. ruim, mas tá bom, né? Deve ser. Vai empurrando. E o mais curioso, Gi, que a gente acostuma com coisa ruim, né? Se você perguntar, fazer uma enquete agora na rua, perguntar qual é a melhor coisa para se acostumar, a coisa ruim ou a coisa bom? Vou falar que é coisa boa, mas não é Não é. verdade. Por quê? Porque no subconsciente roda um programa
de segundo plano, que é o paradigma que fomenta toda sorte de males oriundo da criação. Ou seja, toda criação, ela tem o seu lado negro. Porque a gente herda a crença. A gente não nasce com crença nenhuma, a gente herda crenças dos nossos pais, como eu falava no último podcast com a doutora Vandiane, né? Depois de 280 dias, a gente faz estreia no planeta. Antes, junta a semente do pai e a semente da mãe. Sim. Aí depois a gente nasce cheio de manias, cheio de carga genética, cheio de paradigma dos nossos ancestrais. Isso só muda através do conhecimento da inteligência emocional, da reprogramação mental, que é o que você trabalha. Exato. E a gente já vem com essa carga que você falou, né? Tanto de ancestralidade, mas desde pequenininho, né? Eu já falo assim, desde a barriga da mãe a gente já está aprendendo. Inconscientemente a gente já está aprendendo. E aí quando a criança nasce, né? Um exemplo, você vai colocar, né? A mãe vai colocar a criança lá para dormir, neném, que a cuca vem pegar. Então assim, já vai trazendo a questão do medo. Sim. Né? Medo. O tempo inteiro é medo. Né? O tempo inteiro aquela privacidade, será que eu posso? Será que eu vou? Né? Então, nós somos condicionados muito também pelo medo. Tem o medo que é bom, que a gente precisa ter, né? Esse cuidado, só que tem aquele medo que paralisa. E é justamente esse que muita gente traz. É verdade, Gê, o medo patológico que ele se origina dessas canções de Niná que parece que são sutis, mas eles acabam desenvolvendo a curto, a médio e longo prazo a ansiedade, posteriormente a depressão, e atrelado com ansiedade e depressão, vem a síndrome do pânico. Então, fico muito à vontade para falar com você, porque é raro, assim, né, entre aspas, a gente conhecer pessoas que teve síndrome do pânico. E eu e você, a gente se identifica com essa questão em comum. Sim. De ter passado pela síndrome do pânico, né? Porque muitos não passaram, né? Eu passei por isso no ano de 99, né? Passei um sufoco em plena Copa do Mundo. Naquela época, você era tido como louco. Eu lembro que eu tomei um diazepam, eu quase morri, porque o negócio é altamente fomentador de suicídio. Quantas pessoas se suicidam e as pessoas não entendem o motivo, né? Sim. Mas eu louvo a Deus que eu e você tá aqui hoje para contar a nossa história e ajudar pessoas que podem estar vivendo com a síndrome do pânico nos dias atuais. Portanto, fique atento nesse podcast que ele tem muito a agregar na sua vida. Pois é, Gi, vamos fazer uma pergunta para você. Qual foi a situação da sua infância mais triste que te marcou? E eu já atrelo a segunda pergunta, a mais alegre que marca, que a gente nunca esquece, ambas na fase adulta. Olha, Tony, eu vou falar uma coisa. Eu não lembro muito, assim, da minha infância. Né? Então, acredito também que por conta dos traumas, né, de pai, mãe, essas coisas assim, eu não lembro muita coisa. É muito doloroso, gente. A perca dos pais. É inconsciente, né? Eu estava inconsciente. Então, a minha mente preferia me proteger. Exatamente. Entendeu? Eu ia colocar isso. O cérebro brinda, né? Ele faz uma blindagem, digo melhor, para que a pessoa passe mais tranquilo, né? Exato. Isso é uma benevolência divina do universo. Exatamente. Que faz isso, porque muitos acabam se chafurdando em depressões logo na infância e posteriormente segue a vida batendo a cabeça. Exato. Mas eu acho assim, então assim, na minha fase de infância, eu não lembro assim de nada que seja tão triste, assim. Eu aprontava bastante, né? Quando criança, machuquei o rosto, né? Eu aprontava. Coisa de criança. Colocava fogo no toco de árvore, saía queimando todo, aí tinha que meu tio ir lá. Então assim, eu aprontava. São fases. Aquelas fases, né? Eu lembro que minha mãe brigava muito comigo, ela me batia muito comigo. Me batia muito, acho que essa, se eu fosse contar, acho que seria isso, né? Acho que a pior parte, né? De apanhar por ser criança. Sim, de apanhar por ser criança. Mas eu lembro de um evento que eu fiquei muito triste, que me abalou muito, mas eu não era criança mais, eu devia estar com meus 15 anos, eu acho, que foi quando o meu tio faleceu, né? Nós morávamos no mesmo quintal, então eram 5 irmãos da minha mãe, né? Minha madrinha e meu padrinho, e na casa do meio moravam 4 irmãos dela. E eu tinha um tio que a gente era muito próximo. E aí ele me dava dinheiro para comprar bala, ele me dava dinheiro para comprar as coisas para ele, eu ia, né, fazer as coisas, eu era muito próxima dele. Então, quando eu fiquei sabendo que ele ficou doente, para mim, nossa, eu acho que também tem aquela questão eu me apeguei a ele por ser um homem, então eu via nele uma figura paterna.
Entende? Então, assim, eu via nele uma figura paterna. Então, quando ele faleceu, é o sentimento como se eu tivesse perdido o meu pai mesmo. Então, eu ainda estava revivendo, né? É uma A dor questão imensurável. de perder o meu pai, meu primeiro pai. Então, é o que eu lembro, assim, que foi muito triste, assim, que eu, né, que é do Marcou. meu pai, que marcou bastante mesmo. E aí, assim, agora de fase alegre na criança, né, quando criança, sim, porque a gente viajava muito. Então, eu adorava viajar, adorava ir pra praia. Tinha um iglu na época, você lembra do iglu que tinha? Era Aonde no que litoral era? norte. Não me Meus pais lembro. gostavam muito de ir pro litoral norte. E aí Hum, tinha uns lugares lá que tinham iglus, né? Eram vários iglus, assim, igual o igluzinho mesmo, né? hum. E a gente alugava. Meu pai acho que pagava mensal lá, era, né? Era associado. Então a gente ia muito pro litoral norte. Então, essa acho que foi a fase mais gostosa, assim, da minha vida. Foi a fase das viagens que a gente fazia, né? Litoral norte, a gente ia pro interior, que meus pais tinham parente no interior. Então, acho que o mais gostoso foi isso. E é o que eu trago hoje pra minha vida, porque eu gosto muito de viajar. É uma terapia, G. Nossa, é Viagem. uma Se é bom para terapia. criança, imagine para nós. Então, é bom pra criança, só que hoje os meus filhos reclamam que a gente viaja, sabia? Olha A gente vai só. viajar de novo. Eu não aguento mais viajar. Sabe o que é, G? Geração diferente da Geração. nossa. É. Você falando aí do iglu, eu aqui perdido. Eu fui criado, G, preso. Eu comecei a sair sozinho depois dos meus 15 anos. Meus pais extremamente severos, né? Já falei nos Sim, podcasts, tem muito para sim. contar ainda, né? Então, viagem, eu viajei depois de adulto. Eu fui na praia, Gi, eu tinha 25 anos. Nossa. Eu falei esses dias num podcast, eu aprendi a andar de bicicleta, eu tinha 30 e poucos anos, Nossa. né? Então, para você ver como que era a nossa geração, a gente sofria por uma bicicleta. Não sei se foi o seu caso. Papai, não esqueça da minha Caloi. Lembra desse reclame, né? Os nossos ouvintes devem lembrar disso aí, né? Aquele reclame da Caloi, né? E era uma época muito difícil que a gente passava. Eu lembro dos comerciais de Chamburci, aqueles reclames de... hoje fala wafers, na época era lanche Mirabel. Nossa, você ficava doente para comer aquilo. Você tinha que ficar doente, aí Pra depois poder seus comer. pais arrumavam dinheiro. Porque caso contrário, você ia ficar com vontade. Então, Sim. era muito difícil. Infelizmente, os nossos filhos, que é a geração cibernética que eu falo, infelizmente eles não dão valor, né? Pois é. O que a gente passou dessas partes ruins nos trouxe ou nos arremeteu para essas pessoas que a gente é hoje. Essas pessoas com a mentalidade aberta, que sabe dar valor para tudo, né? Agora, os nossos filhos, né? A gente não sabe como que vai ser Sim. para que eles venham ter ali uma mudança de mentalidade, né? E é aquela famosa frase, né? Tempos, como é que fala? Tempos difíceis formam homens fortes. Tempos fáceis formam homens fracos. Exatamente. Então, é exatamente Isso isso. é um provérbio. E a gente consegue olhar na linha do tempo realmente isso acontecer. Porque eu paro e penso assim, falei assim, nossa, o que vai ser dos meus filhos daqui 15, 20 anos? Que são, aliás, os meus filhos nem tanto, mas os meus netos. É verdade. Porque os netos, eles vão chegar já numa situação em que eles não vão ter que fazer tanto esforço para ter as coisas. Daqui a pouco, eu costumo dizer que em 2030 você vai ver robô na rua, tanto robô masculino como feminino, e não vai saber se é homem ou mulher, de tão perfeito. Sim. Né? Sim. Então, lembra, em 2012, não havia nenhum aplicativo. E, de repente, infestou. Hoje você não vive sem aplicativo. Exato. Daqui até 2030, quem viver, verá. Robôs andando na rua. E eu digo mais, os robôs, no começo, eles serão caro igual os tijolão. Lembra? Sim. Dos tijolão, Meu Gi? irmão tinha. Tijolão caríssimo. Sim, Depois era ficou, sensação. depois ficou barato. Então, no começo, quem vai ter robô é gente rica. Depois, qualquer um vai comprar um robô. Exato. Exatamente. Então, e aí da minha fase mais de adulta, assim, sempre foi muito tranquilo, sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar com aquilo que eu buscava. Eu quero trabalhar de tal coisa, eu ia lá e trabalhava. Eu quero trabalhar de tal coisa, eu ia lá e trabalhava. Então, eu acho que eu já praticava a lei da atração, assim, já antes de saber, né? Porque tudo que eu queria buscar, eu conseguia buscar aquilo. Então, eu já tinha essa facilidade,
né? E aí, depois, acho que o tempo mais difícil mesmo foi na parte, né, de crise de pânico, de ansiedade, que daí, assim, que foi muito mais difícil de saber lidar, porque eu não sabia como lidar emocionalmente. É verdade, Gia. Como eu falei, né? Eu tive em 98, 99, eu passei sufoco para me desvencilhar. Eu fiquei 6 meses em casa, eu mal dormia, mal comia, não trabalhava, só chorava. Na minha cabeça rodava um programa dizendo assim, as vozes, né? Falava assim, ó, você acabou. Você tá louco, acabou. Fim da linha. Você imagine lidar com isso naquela época que não tinha internet, você querendo ouvir uma palavra amiga, não tinha. Inclusive, eu estava na praia esses dias atrás, no meu apartamento, e eu dando conselho para uma pessoa que se diz tendo depressão, ansiedade, né? Crise Sim. existencial, digo melhor. Sim. Crise existencial. E essa pessoa, ela questionou os conselhos que eu dei para ela. Jogou pedra. E eu falei para ela assim, fulana, quando eu tive síndrome do pânico nos anos 90, eu queria ouvir uma vírgula dessa que eu estou falando para você. Você ouve, você joga pedra. O que eu ouvi na época que me ajudou foi a palavra de Deus, né? No meio cristão, que me ajudou. Deus, através da palavra, falou comigo, falou muitas vezes, me consolando sobre esse tempo que eu vivo hoje. Olha que coisa, gente. Sim. Naquela época. Então, o que a gente estava falando, a gente pagou o preço, diferente dos nossos filhos, a gente pagou o preço lá atrás para estar aqui hoje, né? Muitas pessoas nos veem hoje, aqui no podcast, fazendo conteúdo, acham que a gente é inteligente. A gente não é inteligente, a gente é esforçado, mas a gente pagou um preço lá atrás que poucos pagaria. Síndrome do pânico, eu não desejo pro meu pior inimigo. Sim. Eu não tenho inimigo, graças a Deus, mas não desejaria. E eu tenho certeza que você, Gi, é recíproca na minha fala. Com certeza. E para você entender como que a mente vai desenvolvendo, né, pelos traumas que a gente tem. A primeira vez que eu tive síndrome do pânico, eu já tinha ganhado o Enzo, que é o meu primeiro filho, só que na minha gravidez, eu presenciei meu pai, não presenciei ele infartando, mas eu fiquei com ele no hospital, né, o meu padrinho, né, e ali eu tive muito medo de perder ele. Na verdade, era o segundo infarto dele, mas eu estava presenciando o primeiro. Então, eu grávida, já estava grávida, acho que já estava de 8 meses, 7, 8 meses, lá com ele no hospital. Então, aquilo ficou marcado em mim. Só que, olha o que o nosso inconsciente traz, né? Meu filho nasceu, eu comecei a passar mal. Só que eu achava também que eu estava infartando, porque todas as vezes que eu ia para o médico, eram os mesmos sintomas de infarto. Eu sei como que é isso. Por quê? Por conta do meu pai. Só que inconscientemente, o que minha mente estava querendo dizer? Cuidado, se você morrer, os seus filhos vão ficar sem ninguém e vão ser entregues para outras pessoas. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Então, olha o medo. Só que aí, assim, a síndrome do pânico é a perda do controle. Você não tem controle. É quando você não tem controle daquela situação que você quer manter o controle, você entra em estado, né? Você fica com essa síndrome porque você está perdendo o controle da situação. Então, eu não tinha controle daquilo. Eu não teria controle de saber se eu ia viver ou não. Eu não teria controle de saber com quem que os meus filhos iam ficar. Lógico, ia ficar com o meu marido. Mas até então, a minha mente, ela não percebia isso. Ela estava presa lá atrás. Nos paradigmas. Nos mesmos fatos que aconteceu comigo quando criança. Exatamente. Meu pai morreu, eu fui entregue para outras pessoas. Isso. Eu vou morrer, meus filhos vão ser entregues para outras pessoas. Então, olha o quanto tempo ficou rodando o mesmo programa em stand-by. E eu fui vivendo em função daquilo. A minha vida inteira eu fui vivendo em função daquilo. Hoje eu entendo. É incrível isso, né, Gi? O poder da mente para destruir e para construir. Exato. É um negócio que o grande Bob Proctor fala, né? É tão fácil de entender e tão mal compreendido. Que tudo tá lá atrás. Nada do que acontece hoje é por acaso. E a gente acha que é por acaso. A gente tenta controlar o externo. Exato. Quando, na verdade, você está operando através de um programa obsoleto. Você é um computador de última geração, mas com software de 1900 e bolinha. Exato. É onde acontece o que você está citando aí. Exatamente. E aí eu comecei a viver em função
dessas minhas dores. Ah, você começou a trabalhar com 14 anos? Eu falava, comecei a trabalhar com 14 anos porque eu queria ter independência, eu queria ter minhas coisas, eu queria comprar minha bolsa, eu queria comprar uma roupa. Só que já lá com 14 anos, eu já pensava que eu preciso ter segurança financeira. Por quê? Porque minha mãe me deixou por falta de Dinheiro. Questão financeira pesa Então, muito. se eu começar cedo, eu vou ter dinheiro e vou ter liberdade para cuidar dos meus filhos. Tanto que, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida do Enzo, eu entrei num desespero. Primogênito? É. E eu não sabia porque que eu tava entrando naquele desespero. Só que eu não tava trabalhando. Eu não tava trabalhando, só meu marido trabalhava na época. E aí, o que minha mente trazia? Você não está trabalhando, você não tem dinheiro. Quando seu filho nascer, o seu marido vai morrer. Olha só. Qual que é o passo? No próximo passo, seu marido vai morrer. Então, você precisa trabalhar. E aí, eu entrava em pânico, porque eu não tinha conseguido emprego. E aí, começou. Então, quando ele nasceu, né, foi uma coisa que foi potencializando. Uma pressão psicológica muito grande. Uma pressão psicológica. E quando a gente não entende esses fatos, quando você não consegue... Hoje, eu consigo fazer construção de tudo o que aconteceu na minha vida. Antes, eu não conseguia. E aí, o Enzo nasceu, eu comecei a ter essas crises, né? Perca do controle que eu queria ter, só que não era recorrente. Quando o Samuel nasceu, que é o meu segundo filho, as crises voltaram. Então, assim, ele voltou lá na memória, né? É verdade. O seu filho nasceu, mas na época eu já tinha a loja de cosméticos, na época eu trabalhava, a gente tinha a loja de cosméticos na loja, na época, e eu já trabalhava lá. Então, na minha gravidez, eu passei lá, né? Mas a loja ela não estava indo tão bem quanto eu gostaria. Só que aí, de novo, veio a mesma sensação. O seu filho nasceu, o meu filho nasceu, meu marido pode morrer e a gente precisa fazer dinheiro. Então, assim, eu comecei a trabalhar insanamente. Eu era uma workaholic. Nossa. Eu trabalhava de domingo a domingo. A gente ia viajar, tava eu trabalhando. Os meninos estavam lá brincando na piscina, na casa do meu sogro, tava eu lá no computador, dentro de casa, fazendo as coisas. Porque eu pensava, não, eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso garantir que os meus filhos estejam comigo. Preciso garantir, preciso trabalhar. Trabalha, ganha dinheiro, porque se seu marido morrer, você não vai precisar entregar os seus filhos. Vira uma obsessão. Virou uma obsessão. Uma obsessão que eu não conseguia entender o porquê que eu fazia tudo aquilo. Você teve síndrome de burnout também, né? Lógico, né? Trabalhando de domingo a domingo. Então, o workaholic que não tem. E aí foi juntando uma coisa na outra, né? Ansiedade, depressão, pânico, burnout. Tudo ali, tá tudo em família, entendeu? A conta vem, né? A conta vem. Mais cedo ou mais tarde vem. Só que eu não tinha ninguém lá atrás para me falar tudo isso que eu sei hoje. E aí, na pandemia, tudo se intensificou. Porque daí entra todo mundo dentro de casa. Nossa. Não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Um monte Clausura de gente morrendo. total. Um monte de gente morrendo. E aí lá eu comecei a entrar em desespero mais ainda. Porque a loja até que então não estava tão ruim assim, porque a gente conseguia fazer os deliveries, né? Então a gente conseguiu segurar. Mas o medo de perder a loja era muito grande, porque eu via as outras empresas, pessoa fechando. Ah, não deu aqui, não deu ali, não conseguiu pagar, não sei o quê. Então aquilo ali me fez criar um desespero muito grande, né? E assim, meu marido sempre trabalhou, sempre teve a empresa dele. Nunca dependeu da loja, então a gente tinha estabilidade. Só que na minha mente, eu não tinha estabilidade financeira. E eu precisava garantir o meu dinheiro, porque se ele viesse a morrer, eu não ia precisar entregar os meus filhos. Então, olha o que o sistema girou por tanto tempo por conta de um fato que aconteceu na infância. Ciclo vicioso que acabou fomentando e tudo o que você teme acontece. O que eu mais temia... O grande sofredor da Bíblia, Jó, né? Ele fala isso, né? No seu livro Doloroso, né? Que o que ele temia, né? Aconteceu. E não foi diferente para você. Exatamente. E aí, quando chegou a pandemia, que já começou a ficar uma coisa insustentável, porque daí eu tinha crise a cada, sei lá, 2 dias, 3 dias. Eu tinha crise quase todo dia, praticamente. Eu ia pro hospital, não era nada. A última vez, o meu vizinho me levou, eles fizeram uma bateria de exame, de coração, de tudo, não sei o que lá, e o médico falou assim, do coração você não vai morrer. É uma coisa horrível, né? Taquicardia. Uma coisa horrível. Não, a boca adormece, o braço. É aquela sensação mesmo parece que é infarto, parece que é AVC, parece que é tudo. Parece que é tudo. Só sabe quem passa, como eu disse, né? Eu não desejo para a pior pessoa do mundo.
Exatamente. E quantas pessoas que falam assim, né? Você deve ter ouvido falar, pessoas que não têm conhecimento, né? Eles falam assim, depressão, ansiedade, isso é coisa de gente fraca. Mente fraca, eu já ouvi, né? Frescura. Não, eu queria ver ele ser pego por alguns segundos, né? Sim. Da potencialização de uma crise de síndrome do pânico. Em segundos você suicida. Exato. Em segundos. Antes eu não entendia porque pessoas se suicidavam. Eu nunca critiquei. Nunca. Mas eu ficava assim, meu Deus, como que alguém pode tirar a própria vida? Hoje eu sei. É fração de segundo. Você perde o controle, como você colocou bem, e a mente entra em parafuso, buscando uma base que não existe. Sim. E é o que diz os livros que a gente estuda, né, de inteligência emocional. Lembrei, o grande doutor Augusto Cury, ele fala no livro Prisioneiros da Mente, que a mente mente o tempo inteiro. E a gente, Gi, acaba dando um cartão de crédito ilimitado para essas mentiras. A gente se define, se deixa definir por essas mentiras, é onde a gente acaba sendo presa fácil, como eu e você foi por muito tempo. Exato. Agora diz para nós, Gi, como que você conheceu, como você migrou dessa fase de síndrome do pânico para inteligência emocional, para reprogramação mental, para hipnoterapia? Conta para nós como é que foi esse advento glorioso. Então, foi na pandemia. Foi especialmente na pandemia. Eu falo que a pandemia, para mim, foi um divisor de águas. Porque como eu estava com as crises muito recorrentes, eu fui encaminhada para um psiquiatra. E aí, quando você chega no psiquiatra, meu amigo, ele só quer te dar o remédio. Ele não quer saber exatamente como que você tá. Ele não faz pergunta, ele não faz nada. Vamos iniciar a medicação. E eu ali, sem saber o que fazer, vamos. Trouxe a receita para casa. E aí, no dia seguinte, eu olhei para aquela receita e falei assim, não, peraí. Eu não quero me enfiar nisso daqui. Eu não tinha comprado ainda, não tinha chegado a comprar. Falei assim, não quero me enfiar nisso daqui. Deve ter alguma outra possibilidade para eu sair do jeito que eu estou. Porque eu já não vivenciava mais com os meus filhos, com meu marido. Eu falei assim, eu vou perder minha família. Se eu não me cuidar, eu vou perder minha família. E eu falei assim, não, deve ter outra possibilidade. E aí, quando você abre espaço para outras possibilidades, elas começam a aparecer. E aí, quando eu decidi que eu queria mudar, que eu queria sair dali, no dia seguinte, eu vi uma mensagem no WhatsApp de um coach. Vou fazer uma aula gratuita aqui, dia tal. Eu entrei para fazer a aula gratuita. Ele fez aquela roda da vida. Sabe a roda da vida? Ali eu vi e falei assim, nossa, minha vida tá uma merda. Foi literalmente isso. Eu falei assim, minha vida tá isso daqui. E aí eu entrei na mentoria dele, foi quando eu comecei o processo. Então, a mentoria foi o primeiro processo. Depois eu conheci a reprogramação mental. E aí foi quando eu me reprogramei com os áudios. Eram vários áudios que eu escutei da Elaine Orives, não sei se você conhece, que ela foi uma das minhas mentoras também. E quando eu consegui passar pelo processo, entre esse coach e o processo de reprogramação, deu mais ou menos em torno de 6 meses. Em 6 meses eu já não estava mais sentindo nada. Olha que coisa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece, quando a mente funciona, você se liberta até de medicamentos controlados, né? Eu tomei muito Proximax. O remédio deixa você como um zumbi. E eles são altamente fomentador de suicídio. Né? Como eu disse, né? O tal do diazepam, né? Sim. É um caminho sem volta. Graças a Deus eu entrei, mas saí. Né? A Gi foi mais afortunada que ela nem entrou. Que eu nem entrei. Entrou na inteligência emocional. Exatamente. E ali, quando eu vi que eu tinha passado pelo processo e tinha conseguido me curar em tão pouco tempo, é que você faz as contas, né? 10 anos vivendo isso, em 6 meses já acabou tudo. Uma cura literalmente considerável, Sim. É porque o negócio é bom. Vamos debruçar. Exato. Eu falei assim, nossa, se eu conseguir passar por isso, outras pessoas também podem. As pessoas precisam saber disso. E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu entrei na formação de reprogramação emocional, conheci a PNL, a hipnoterapia, hipnose clínica, clássica, terapia comportamental. Aí eu migrei, estudei um monte de coisa. Acordava 3 horas da manhã para estudar, porque era o objetivo mesmo, que eu queria que aquilo desse certo. E aí em pandemia foi 2019, né? Não, 2020. 2020, né? 2020, isso, exatamente. Aí no final de 2020, eu entrei nessa formação. Então, meados de 2021, eu já estava
fazendo os trabalhos, né? Os pro bonos pra gente poder aprender, né? Que tinha dentro Totalmente da transformada formação. mentalmente. Totalmente transformada. E assim, eu tinha certeza, né? Eu era a prova viva do que eu tinha passado. Então, eu falava assim, eu não tinha problema de falar, você pode sair daí, porque eu já passei por aí, eu sei que você pode sair daí. Então, eu Não tinha tem coisa certeza melhor. absoluta. Não tem coisa melhor, gente, E aí, quando me a gente conhece o apaixonei. caminho, né? É, A gente passou por um caminho espinhoso exato. e cortou os pés, se machucou, feriu, mas conseguiu chegar do outro lado. A gente consegue conduzir qualquer pessoa. Exato, exato. Qualquer pessoa que queira, né? Porque quando eu passei pelo processo e vi que era tudo maravilhoso e fiz a formação e os cursos e tudo mais, eu queria sair salvando todo mundo. Mas não é todo mundo que quer sair do buraco. Infelizmente, é verdade, né? As pessoas, elas não resistem à mudança. Elas resistem a serem mudadas. É o que eu falei, tá ruim, mas tá bom. Sim. É mais fácil acostumar com o ruim, porque o ruim é familiar, Sim, que é o paradigma, né, Sim. que você foi criado. É ruim, mas é o que você conhece, porque o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Então, ele não quer Exato. colocar você em aventuras. Então fica essas vozes na cabeça. Ah, o marido vai morrer. Sim. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer aquilo. E a gente dá o cartão de crédito ilimitado, é aonde é o fundo de poço. Mas quando você conhece a inteligência emocional, a reprogramação mental, que é o que você está falando aí, você coloca um ponto final e é um divisor de águas Exato. para uma nova vida. Acaba em mim, né? É literalmente aquilo lá, acaba em mim. Então, isso é transformador. E aí eu entendi que não eram todas as pessoas que queriam ser curadas. E falei assim, tá tudo certo. Então eu vou trabalhar com quem quer. Mas é um processo muito gostoso e hoje eu me encontrei. Hoje eu trabalho muito mais com a parte de reprogramação, que são os áudios, né? Então eu crio muitos áudios de reprogramação para diversas situações, para diversas causas, e muitas pessoas têm tido resultado com isso. Então, pessoas que abrem a consciência, né? Para que haja mudança. É verdade, minha querida. Uma pergunta. O que você falaria hoje para a menina Gisele? Qual conselho você hoje, como a mãe, como a esposa, como a reprogramadora mental, como a hipnoterapeuta, o que você falaria para essa criança chamada Gisele, que ela se espelha em muitos dos nossos ouvintes, né, que pode estar nos assistindo, que precisa ouvir esse conselho? Eu acho que é a parte de acolhimento, né? Acho que eu falaria para ela que eu sempre estive com ela e que qualquer desafio a gente ia conseguir passar juntas, né? Que eu nunca a abandonaria. É porque acho que o abandono fez muito parte, foi muito doloroso, né? Então, trazer Com esse certeza. acolhimento, essa segurança, né? Segurança, acho que a palavra é segurança. Você está segura comigo. Eu já passei por aqui e eu sei que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Então, trazer essa segurança. Porque no final das contas também a gente quer ter a segurança. E se você olhar por toda a linha do tempo das coisas que eu falei aqui, eu estava o tempo todo procurando segurança. Segurança não só para mim, para os meus filhos, mas para que eles não passassem pelo mesmo que eu passei, né? Como se não vai acabar em mim, daqui não passa. Então, a questão de segurança, mostrar para ela que ela pode ter segurança. E é tudo que uma criança precisa. A criança, ela precisa de colo. E quantas crianças nos dias atuais que são filhas de pais ausentes mentalmente. Sim. Isso é doloroso. Eles estão presentes, mas estão totalmente em outra órbita. E aquela criança com essas carências, que precisa de um colo afetivo, ali onde está sendo formado o psique, né? E ela não tem aquele apoio, aquele respaldo dos pais, cresce crianças recalcada e cheia de problemas psicológicos. Sim. Isso é primordial. Isso, Gi, deveria ser ensinado nas escolas. Que desperdício, né? O nosso país, que tem um dos ensinamentos piores do mundo, né? Que deixa a desejar, Sim. né? E esse ensinamento psicológico, de base familiar, se isso fosse ensinado, pouparia muitas vítimas em manicômios. Sim. Muitas famílias destruídas pelas drogas, Sim. por vícios. Teríamos uma sociedade mais equilibrada e onde teríamos pessoas muito mais aptas a ajudar o próximo. Eu falo que assim, eu levanto a bandeirinha para
para inteligência emocional dentro das escolas. Com certeza. Porque a criança, ela já vai para a escola, ela é cobrada o tempo todo. Nós somos cobrados o tempo inteiro. E quando você entra na escola, você já é cobrado ali. É cobrado que você tem que fazer aquilo, é cobrado que você tem que entregar. E muitas vezes a criança, ela não sabe lidar com aquelas frustrações, ela não sabe lidar com aquelas dificuldades. Ah, por que que o amiguinho consegue ler e eu não consigo ler? Por que que ele consegue escrever e eu não consigo escrever? Só que a escola quer que ele entregue resultado. Independente se você tem alguma situação emocional ou não. E de repente ali ele não consegue escrever porque ele tem alguma situação emocional que aconteceu. Que nem ele sabe explicar. Que aconteceu e está acontecendo. E que está acontecendo, exatamente. E às vezes a professora que está ensinando é totalmente incapaz, não do ofício de lecionar, mas psicologicamente ela tem paradigmas, ela tem travas. Como que ela vai ensinar Exato. uma criança a se desvencilhar de problemas que cerceia ela de ter um desempenho acadêmico? Exato. É muito sério o negócio, o buraco é muito fundo. Exatamente. Então a gente está numa sociedade totalmente doente mental. Exato. As pessoas acham que doente mental são pessoas que estão em manicômio. Não. Tem pessoas aí totalmente desequilibradas, gerindo empresa, administrando lar. E estão aí sem nenhuma condição. Por quê? Paradigma. Precisa fazer o que eu e você fez. Exatamente. Tão simples, mas tão incompreendido. Por quê? Porque o sistema público de ensino ele é deficiente em vários aspectos. Exato, exatamente. Então, eu acredito que se trouxesse essa matéria para dentro, né, das escolas, ia ser de tão grande valia, porque eles iam começar a entender suas emoções desde pequeno. Porque eles começam a querer entender as emoções depois da adolescência. Só, e olhe lá ainda, né, que eles não conseguem lidar, só depois. Só que olha quantos anos já se passaram. É verdade. Geralmente, Gi, só se vai tentar administrar, entre aspas, as emoções quando sofreu um estresse pós-traumático. Que aí é onde o estrago está feito. Exato. Se fosse ensinado na infância, como ensinar o A, E, I, O, U, e tantas outras matérias que você nunca usa na vida, matérias esdrúxulas, né? Matérias arcaicas que não servem para nada. Quando deveria aplicar inteligência emocional, porque aquele aluno que é ruim em matemática ou ruim em português, ele tem uma outra vocação. Exato. O ensinamento, ele é péssimo, porque ele não busca extrair o melhor da pessoa. Ele vai penalizar porque você não é bom como a maioria é. Entendeu? Então, é muito sério. Como a média, né? Tem que ficar pelo menos na média, né? Eu sou assim, bem tranquila em relação aos estudos dos meus filhos. Eles não gostam muito de estudar, não. E a escola cobra muito isso deles. E aí, quando tem nota ruim, né? Muitas notas ruins, me chama e tal. Mas eu sou desse pensamento também. Eu falei assim, tem tanta matéria. Eu vejo por mim. Assim, eu estudei tanta coisa. O que eu estou utilizando agora? Daquelas suas matérias que eu estudei, o que eu estou utilizando? Quase nada. Então, eu vejo, assim, que a gente perde tanto tempo. As escolas vão me escutar. Mas eu sei que a gente perde tanto tempo com matérias que são ineficientes, que não é a vocação que a pessoa tem. Então, quando eles vêm assim, eu tirei nota baixa, né? A escola fala, tirei nota baixa, você não tem problema, você vai passar por isso. Porque isso aqui não é o que é importante para você. E uma coisa que eu falo assim para eles, quais são as matérias que você mais gosta? Gosto de geografia, gosto de matemática. Então, é nessas aí que você vai focar. É aí que está o mistério. É o que eu já falei em vários podcasts. Quem faz o que gosta, não trabalha, se diverte. Quando você descobre o que a pessoa gosta, você descobriu o propósito dela. É a galinha dos ovos de ouro. A pessoa vai dar muito fruto fazendo o que gosta. E com certeza, uma pessoa que não é boa em matemática, em português, ele vai ter uma outra virtude que supera essas matérias. É que a gente é cobrado o tempo inteiro, né, Tony, para ter performance. A gente é sempre cobrado o tempo inteiro a entregar resultados. Só que muitos dos resultados que a sociedade hoje pede é o resultado financeiro. Então, se você não tem um resultado financeiro, você não é uma pessoa de sucesso. E hoje em dia já não, mas lá atrás, os nossos pais que decidiam quais seriam as profissões que nós teríamos. A gente querendo ou não, por quê? Porque essa daqui dá dinheiro, essa daqui dá autoridade, essa daqui você vai ser respeitado. Era uma espécie de ditadura da profissão. Exatamente. E aí você via a pessoa chegando nos seus 40, 50 anos com crise existencial,
Porque estava perdido no meio do caminho, porque estava vivendo o quê? O sonho de outra pessoa. Estava vivendo a vontade de outra pessoa. Então, aquela pessoa que, de repente, foi advogado por tantos anos, ele não queria ser advogado, queria fazer artes. É verdade. Geralmente, aquilo que a pessoa está fazendo e ela não está performando é totalmente diferente do que ela era para estar fazendo. E quando ela vai, ou quando ela descobre o propósito, ela é mais feliz e começa a entregar muito resultado e, posteriormente, uma pessoa muito feliz. Exato, exatamente. Sabe, eu fiz a mudança da área financeira, praticamente, que eu sou formada em gestão financeira. Né? Da gestão financeira, de ter loja de cosméticos, ter empresa, para a área do desenvolvimento humano. Você nunca imaginou? Não, nunca passou pela minha cabeça, nunca. Eu achava que, por eu ter feito faculdade de gestão financeira, eu ia sempre ficar dentro daquela área. Nunca imaginei que eu ia subir num palco e falar no microfone, pegar o microfone e falar. Nunca. Eu nunca, né, na minha mente, assim, é perigoso se expor, né, aquele perigo, né, é perigoso, ao medo. Então, nunca imaginei estar dentro dessa área hoje. De palestrar, de ter escrito livro, nunca. É verdade, me fez lembrar do livro Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill, né? Ele perdeu a mãe, ainda novinho, se não me engano, há 5 anos, e a madrasta foi melhor do que a mãe dele. Aí ele fala no livro, né? Toda dificuldade traz em si uma semente de um equivalente benefício. Olha o que eu e você passou. Síndrome do pânico, tantos perrengues, e hoje estamos aqui. Eu também não tinha nenhuma pretensão na vida. Sim. Como eu já falei nos podcasts, eu era muito tímido, né? Ainda sou, né? Que timidez, ela é camada. Você não se livra dela assim, de bate-pronto. Você vai se livrando aos poucos, assim como a escassez. Escassez é por camadas. Eu conheço milionários que estão relutantes para comprar avião. Sim. Porque vai achar que gasta milhões com hangar, com combustível, ou com um carro de última geração, aí uma Porsche, sei lá o quê. Então são escassez que existe, que devem ser trabalhadas, né? Então na nossa vida, a gente que vem de um paradigma, como diz, muito bagunçado, Sim. a gente aos poucos, a gente vai trabalhando e vai evoluindo. Mas uma coisa é certa, Gi, o caminho que eu e você já percorreu, a gente está na frente de muita gente. Com certeza. Quem dera que quem ouvir esse podcast comece a colocar em prática pelo menos 10% do que está sendo falado aqui. Se de tudo que a gente falou você tiver dificuldade de colocar em prática, faça somente uma coisa, que eu tenho certeza que a Gi vai concordar. Seja você mesmo. Pare de viver pelos outros com necessidade de aprovação, com Exato. crença limitante. Isso cerceia a pessoa. Exato. E faz com que a pessoa passe por essa vida minguando na sua performance e não consegue chegar onde eu e a Gi estamos hoje. Exatamente. A busca por aprovação, ela é um negócio que destrói, né? Porque você passa a viver pelo outro. Você passa a viver em função do que se o outro vai aprovar. Que isso também foi uma das coisas que eu também passei, viu? Por aprovação. E isso veio se encaminhando até meu casamento. Então, assim, dentro do meu casamento, eu estava procurando aprovação. Só que não era a aprovação dele, eu estava buscando a aprovação do meu pai. Entende? Então, assim, tudo que acontece na sua vida hoje tem um começo, que é lá atrás, que é lá na sua infância, não é de agora. Se você acha que alguma coisa está dando errado, se alguma coisa está te afetando, você tem que olhar lá para trás. Não é de agora. Não é a pessoa que está com você que está fazendo você ser daquela forma. Ela só está ativando um gatilho que já estava adormecido dentro de você. E que se ela está aqui para ativar um gatilho dentro de você, porque ela é a melhor pessoa que tem para te mostrar isso daí, para você resolver. Só que, a maioria das vezes, a pessoa não percebe. Ela fica colocando a culpa no outro. É verdade. Eu estava almoçando hoje pensando, pessoas que mostram as nossas deficiências que a gente precisa mudar, são uma espécie de treinadores mentais. Eles estão ali como uma bênção. Deus e o universo mandou eles ali para te mostrar o que você precisa mudar para melhorar. E muitos de nós acham ruim, Sim. joga pedra, Sim. não entende e continua fazendo o mesmo. Exato. Aí cumpre o que o grande Albert Einstein disse.
Fazer as mesmas coisas esperando resultados novos é insanidade ou burrice. Exato. E é o que mais a gente vê nos dias atuais. Exatamente. Na minha última sociedade, aconteceu isso. Nossa, como família era uma pessoa extraordinária, a gente sempre estava junto. Mas como profissional, era aquela pessoa que ficava assim, aquela pessoa chata mesmo, sabe? Aquela pessoa que ficava, nada dava certo. Eu era como se fosse uma pessoa insignificante ali dentro da sociedade. Para mim, assim, foi uma das piores momentos, assim, na parte da loja, né? E aí você não entende. Você fala, caramba, por quê? Ele tá querendo me prejudicar? A culpa no outro? Ele tá querendo me prejudicar? Depois eu entendi que não, que ele se fez necessário, ele foi necessário ter essa postura comigo, porque senão eu não teria saído da loja e tá fazendo o que eu tô fazendo hoje. Porque se tivesse tudo tranquilo, era capaz de eu estar lá até hoje. Há males que vem para bem. Há males que vem para o bem. Então eu precisava passar por isso para quê? Para fechar o ciclo. E eu não ia conseguir fechar o ciclo se estivesse em um ambiente confortável. Eu precisei ficar fora da minha zona de conforto para entender que aquele espaço para mim não funcionava mais e que eu precisava buscar outros caminhos. Então, você vê, até as pessoas que fazem, que você acha que faz maldade, porque na verdade não, ele fez diante da percepção e da realidade dele, o que ele queria para ele, né? Então, assim, até essas pessoas que trazem algo que a gente acha que é ruim, no final é bom. Se você conseguir enxergar e ter a percepção correta, você entende, não, realmente ele precisava fazer aquilo para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse evoluir. É o que Napoleão falou, né? Todo mal traz em si uma semente de um equivalente benefício. Na hora é difícil você perceber, mas depois que esfria, que baixa a poeira, você vai ver. Bem-aventurado aqueles que enxergam isso, porque triunfarão. Você vê, a pandemia te sobreveio uma série de crises e fez você migrar para essa pessoa que você é hoje. Sim. Santa pandemia. Se ela não viesse, você estaria estagnada não sei aonde. Como comigo, né? Você vê o meu livro, né? Quarentena da Paixão. Na pandemia. Assim como você que disse que você jamais imaginou que seria essa pessoa, eu também jamais imaginei que eu seria um escritor. Então, tudo isso foi através da pandemia. Sim. Né? Eu era taxista, nunca imaginei, super tímido, e fui arremessado para essa santa mudança, e essa santa mudança mudou a minha vida e também tem mudado a vida de muitas pessoas. E isso, Gi, não tem preço. Não tem. Gi, qual que é o seu maior hobby? Olha, meu maior hobby é viajar. Eu pensei nisso. É viajar. Eu pensei nisso. Eu ia falar que é academia, mas não, é viajar. Meu maior hobby é viajar. É passear. Figurinha carimbada. Não teve jeito. Não tem Paradigma na veia, hein? É um paradigma bom, né? Olha só. Paradigma bom, porque eu falo que os meus planos é poder viajar pelo mundo com meu marido. Olha então, só, uma terapia, delícia. E cultura também, né? Com certeza. A melhor forma de você conhecer os lugares, conhecer os países, é viajando. Conhecer a cultura é viajando. É você ir conhecendo os restaurantes, você ir conhecendo os lugares, né, que são mais conhecidos. Sim. Então, assim, viajar pelo mundo é um dos meus objetivos. Aquela energia, Gi, quando você chega em um lugar que você nunca foi, né? Principalmente aquele lugar que você deseja. Todos nós tem aquela carta de viagem, né? Sim. Assim como tem carta de vinhos, vinhos nobres, né? Aí você olha ali, Bariloche. Aí você olha ali, Tóquio. Barcelona, Saint-Paris, né? E por aí vai. Menina, a hora que você estiver lá nesse lugar, é surreal. Sim, mas para isso precisa sonhar, né, Tony? Todo mundo tem uma carta, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem sonhos. E eu não digo assim, só sonhos de viajar para lugares maravilhosos. Não. Às vezes ter sonhos que façam sentido para as pessoas. Porque para muitas pessoas que eu pergunto ainda dentro da mentoria, que eu pergunto o que você quer daqui 3, 4 anos, a pessoa não sabe. É de se lamentar, Gi, essa questão. Eu já me deparei com pessoas aí de 40 anos não saber o que... Sim. Isso mostra isso. Por trás disso está um paradigma. Exato. Se você não sabe o que quer, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. A pessoa que não sabe o que quer nunca vai conquistar nada. Exato. Se conquistar, a autossabotagem vai ceifar. Em algum momento vai ceifar. E não vive, né? Exatamente. Eu costumo falar, tem uma frase que fala que sim, que uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa morta. Morta. Morreu
e esqueceu de enterrar. Esqueceu de Como enterrar. diz o grande prêmio Nobel, Albert Schweitzer, né? Ele falou assim, a maior tragédia da vida não é a morte, e sim aquilo que morre dentro das pessoas enquanto elas ainda estão vivas. E é isso. É forte isso, hein? Sonhos precisam se manter vivos. Então, se você não tem sonho, você não está vivendo. Se você não tem sonho, você não tem motivo e sentido você levantar da cama. Está existindo ou vegetando. Vegetando. Vivendo não tá. Não, literalmente vegetando e tentando sobreviver. Em meio ao caos. Porque a maioria das pessoas hoje em dia, elas sobrevivem. E quando eu falo sobrevivem, elas levantam trabalho para pagar conta. Poucas pessoas estão desfrutando. Piloto automático, Gi. É o piloto automático. Terrível Você fala, isso. nossa, mas você teve oportunidade, eu não tive. Oportunidade tem para todo mundo. Deus deu oportunidade para todo mundo. Todos os dias que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Mas é o que você falou. Os nossos paradigmas vão impedir a gente de fazer diferente porque a gente não tem uma visão sistêmica daquilo que a gente precisa entender e daquilo que a gente quer fazer. Sonhe. Sonhe com qualquer coisa. Sonhe com coisas grandes. As pessoas têm medo de sonhar, Tony. Exatamente. As pessoas têm medo de desejar, de repente, um carro importado. Elas têm medo. Aí já entra, Gi, a questão da crença limitante. Da crença limitante. Tem medo de sonhar porque se acham não merecedor. Exato. A crença de não merecimento. De não merecimento. Eu não sei qual que é o pior, se é a crença de não merecimento ou se é essa questão aí da pessoa achar que ela abaixa a autoestima. Sim, Né? sim. Inclusive, no próximo podcast, eu vou estar falando com o grande Sidney Sim. sobre as duas irmãs siamesa. Será que os ouvintes sabem quem é as duas irmãs siamesa? Eu tô curiosa, hein? Pois é, duas irmãs siamesa, a baixa autoestima e a necessidade de aprovação. Andam lado a lado. E a maioria das pessoas sofrem desse mal e não sabem. Porque é o que você estava falando. O paradigma é o seguinte, ele te mantém no piloto automático. Sim. Quando você entende, que foi o que eu e você descobriu, quando você se torna consciente, é o princípio da libertação. Se você não ser consciente ou se negar a consciência, você vai seguir. Tá ruim, mas tá bom. Exato. Jeitinho brasileiro. Exatamente. E aquela frase, né? Acho que você pode até conhecer o autor, eu não lembro quem falou. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. O grande Henry Ford. Henry Ford, esse mesmo. O famoso empresário americano, né? Que criou o primeiro carro, né? Henry Ford. Pois é, minha querida. É isso aí. Estamos chegando para os momentos finais do nosso podcast No Divã do Tony Madá. Queria que você deixasse, querida, as suas considerações finais e falasse aí para os ouvintes acerca do seu trabalho de hipnoterapia. Tem também a questão quântica, né? Que você está desenvolvendo. Sim. Um método aí 2 em 1. Você falava comigo nos bastidores, né? Enfim, conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, em poucas palavras aí, e faça suas considerações finais. Bom, além da hipnoterapia, eu tenho 2 produtos, que é a Jornada da Alquimia e a Trilha da Reprogramação Quântica. Elas são formadas por áudio de reprogramação. Então, a Jornada da Alquimia eu trabalho por fases, né, voltado ali para a escala das emoções. Então, eu vejo em qual emoção que a pessoa tá e ali eu dedico um áudio para ela ir elevando aquelas emoções até chegar no nível de estado elevado. A Trilha da Reprogramação Quântica é voltada para pais e mães que querem se conectar ao campo quântico dos filhos. Então, aqueles filhos que são emocionalmente desregulados. Então, se os pais se regularem dentro de casa, os filhos vão sentir emocionalmente, porque a energia, os filhos sentem a energia dos pais. Então, quando eles estão regulados, os filhos atendem a mesma emoção dos pais. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Então, são esses 3, né? São esses 3 trabalhos que eu faço. E a gente está agora, eu estou agora em conjunto com os 2 especialistas, né, onde a gente estamos montando aí um produto que é sensacional também, que vai vir para o mercado, né, de análise emocional, de reprogramação e estratégia de vida, que a gente vai trazer mais informações para vocês logo mais. Pois é, pessoal, a Gi, ela é multifunção, essa mulher. Além do que ela falou,
Tem mais coisa, mas eu vou dar aqui um spoiler. Ela faz os cortes dos meus vídeos. Vocês que me acompanham aí nas minhas redes sociais, vocês veem esses cortes belíssimos, profissionais. É a Gi que faz. Tá aí o Instagram da mesma. Quem precisar dos trabalhos dela, basta vocês acessarem. Uma última pergunta, Gi. Eu, como escritor de romance, não poderia deixar de fazer, visto que você está no divã do Tony Madá. Sim. Você já passou por uma paixão avassaladora? Ah, já. Acho que quem nunca passou, né? Já. Tem umas mais intensas. Tem umas. O meu livro, quem leu minha história, como você leu minha história, você foi uma das primeiras a fazer a aquisição do meu livro, você viu que é uma coisa surreal. Sim. Principalmente após os 40, né? Sim. E me conta um pouquinho, em poucas palavras. Tem, sempre tem. E foi na época da adolescência. Ah, adolescência, né? Que tudo é apaixonado e aquela coisa. Você acha que você encontrou o seu príncipe Sim, encantado, sim. você espera o príncipe que vem no cavalo branco, né? Sim, E aí, sim. quando você vai ver ali, você percebe que não era aquilo que você estava esperando e aquela frustração mesmo, né? Aquela frustração, mas aquele pensamento, não, acho que ainda pode dar certo, né? Então, assim, mas foi muito gostoso. Acho que na adolescência, né? De ter essa paixão avassaladora de ser, assim, acho que um dos primeiros, né? Namoradinhos ali. Então, de ser aquela coisa que você fica imaginando coisas, assim, que é de cinema mesmo e você vê que não tem, né? Você começa a enxergar a realidade da vida, né? É verdade, Gi. Você é de que signo? Eu sou de câncer. Câncer. De câncer. Câncer não é tão apegado às pessoas, né? Mas o câncer, ele é apegado à família. Ele é muito apegado à família. E um outro ponto também é que, assim, câncer lembra de tudo que aconteceu negativo. Tem um caderninho negro que o câncer lembra de 1900 e bolinha. Então, isso acho que é um dos pontos também que é de câncer, né? De ser apegado à família, de ser uma pessoa que também é muito sentimental. Câncer é muito sentimental e ter o caderninho negro dela. E são muito inteligentes. Meu pai é de câncer e meu filho é de câncer. São muito inteligentes e muito bom em matemática, inclusive na música. Sim. São extremamente inteligentes. Acho por isso que eu fui para a área de gestão financeira, né? Muito bom. Pois é, pessoal. Estamos chegando aí nos nossos instantes finais. E a gente queria agradecer a atenção aí dos nossos ouvintes que têm acompanhado aí o nosso podcast aí no divã do Tony Madá. Lembrando que esse é o episódio 2. Teremos mais episódios aí nos meses que se seguem e a gente conta com essa audiência. Lembrando que esse podcast vai estar disponível através do YouTube, através do aplicativo Spotify e através de cortes pelo Instagram, Kawaii e TikTok. Não perca os nossos podcasts, porque eles trarão para vocês uma nova mentalidade e, como diz o grande Carl Jung, mudança de mentalidade é mudança de destino. Um abraço a todos e até o próximo podcast.